Yo quiero hacer esta pregunta para las hermanas. ¿Para qué sirve un marido? ¿Quién se anima a responder? Para que sea cabeza del hogar. Amén. ¿Quién más? ¿Para qué sirve un marido? Yo no voy a avanzar hasta que ustedes me contesten. Para amarle, respetarle y ayudarle en todo. Amén. ¿Quién más? Vamos a hacer una encuesta para ver qué las hermanas piensan. ¿Para qué sirve un marido? ¿Quién más se anima a responder? Los hermanos no glorifiquen tanto. Los que son casados. Glorifiquen el pensamiento. ¿Nadie más se anima a responder? Bien, vamos a leer la introducción entonces. ¿Para qué sirve un marido? Cuando hice esa pregunta a un grupo de señoras de la iglesia donde congrego, esa es la hermana diaconisa Gladys hablando, recibí las más sorprendentes y creativas respuestas, pero fue en el manual del fabricante de este precioso producto que satisface mi curiosidad. Sí, cuando clamamos a Dios, Él nos revela cosas grandes y firmes que aún no sabíamos. La Biblia es el libro que nos desvela estos grandes misterios. En Génesis capítulo 1, 31, la Biblia habla que Dios, al contemplar su creación, observó que todo era muy bueno. Pero en el capítulo 2, versículo 18, está escrito que el Creador vio que una cosa no estaba bien. No es bueno que el hombre esté solo. Como podemos ver, somos la gota de agua para la perfección. Sin nosotras, el mundo no sería perfecto. Somos la corona de la creación de Dios. Como tal, fuimos cercadas de cariño. Al final, ¿quién más, al ser presentado a su Padre, recibió versos de saudación? Hueso de mi hueso y carne de mi carne, así se llamará varona. Como auxiliadora, teníamos desde el principio el cuidado de un líder, alguien que se responsabiliza por nosotros, orientando y protegiendo. Cuando Eva pecó, ella falló en su tarea de ayudadora, mas a pesar del terrible sentencia que recayó sobre ella por su rebeldía, Dios cobró el acontecido primero a su marido. Qué posición bien incómoda. Apenas ayudar, no necesitar tomar al frente delante de grandes problemas, estar protegida, ser amparada, cosa bien fácil. Sara, esposa de Abraham, sabía para qué servía un marido. Entonces, la primera evidencia bíblica es que Dios hizo a la mujer con un propósito. Él vio que aquello que Dios había hecho, Él vio lo que Él había hecho no era aún perfecto. Para ser perfecto faltaba en su creación la mujer.
para que sea una ayudadora, para que sea una idónea junto al hombre, a su futuro esposo. Entonces vemos que Dios vio algo que no estaba completo, algo que faltaba para que su propósito, su proyecto sea perfeito. ¿Y qué es lo que faltaba? Faltaba la mujer, faltaba la esposa para Adán, faltaba su idónea, su ayudadora. Esta palavra idônea significa aquella que ajuda, que rodeia, que guarda, que protege, que auxilia. Então, Deus dijo: el hombre tiene una misión, que guardar el huerto, protegerlo, guardar, cultivarlo, pero guardar de quién? ¿O guardar de qué? Si allí solo estaba Adán y después posteriormente vino a Eva. ¿De quién Adán debería guardar el huerto? Vemos que Eva cometió un gran error. ¿Y cuál fue el error de Eva? El error de Eva fue no estar ejerciendo su función como una mujer idónea, no estaba ejerciendo su idoneidad. Cuando fue atacada o fue seducida por la serpiente Satanás. Entonces, a Biblia nos habla que Eva estava aí cerca del árbol que Deus dijo que não era para acercar-se, que não era para comer, que não era para tocar. Já dando a evidência de que ela não estava cumprindo o propósito por la qual Deus a havia criado. Onde deveria estar Eva? Onde Eva deveria estar quando estava conversando com a serpiente ao lado de Adão? Ela foi criada por Deus para esse propósito. Ela não estava fazendo o que Deus lhe havia mandado. Quem estava fazendo ela sola allá? Então, essa decisão de Eva abriu uma brecha para que Satanás pudiera intentar seduzi-la a praticar um pecado. Se ella não estuviera, ou melhor, se estuviera cumpriendo com su propósito original, por la qual Deus la criou, de estar ao lado de Adão, ella não estaria em error. Eu sempre, quando analiso essa palavra, hermanos, eu digo que Eva não pecou quando comeu do fruto. Eva pecou quando não estava junto com Adão. Aí foi o erro de Eva. O fruto foi a consequência, foi a consumação do erro, do pecado. Mas o início do pecado, o pecado se começou a gestar quando ella deixou de cumprir su função de auxiliadora e deixou a Adão solo. E quando ela se encontrou sola, Satanás, que é astuta, a serpiente que é astuta, ella percebeu que tinha uma legalidade para conversar com Eva, porque Eva já estava onde não tinha que estar, porque Eva já estava fazendo algo que Deus não lhe havia mandado fazer. Então ele encontrou legalidade e começou a charlar com Eva. E Eva, por estar em erro, abriu-se uma brecha em sua natureza humana
que aún não estava corrompida, porque o pecado não havia sido consumado ao comer do fruto, mas o pecado estava sendo restado. Ella, quando saiu de ali, quando se alejou de Adão, quedou embaraçada de um pecado, mas todavia o pecado não havia nascido, mas já estava embaraçada do pecado, se estava desarrollando, estava gestando isso. E a serpiente percebeu, se deu conta que havia uma brecha para entrar em aquele matrimônio. E o propósito de Satanás era destruir o matrimônio com o propósito final de destruir o projeto de Deus através da família, através do matrimônio. Porque que hoje em dia os maiores males da sociedade é o lesbianismo, o homossexualismo, ideologia de gênero. Todo dia encontra a família conforme Deus criou. Porque a família é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. E quando Satanás consegue destruir a família, ele consegue destruir o projeto de Deus por meio daquela família. Ou destruir o plano de Deus para aquela família. Então, todo empieza em uma decisão equivocada. Agora, Adão também falhou nesse processo. Adão não era perfeito, apesar de haver sido criado perfeito, mas ele também começou a prestar o pecado. Ele foi uma das partes de que esse pecado se consumara no acto de comer daquele fruto por ela. Porque as irmãs sabem por que Adão também estava já? Onde Adão falhou? E deixar-lhe a Eva da sombra. Então Adão teria que cuidá-la, teria que cuidar do huerto, e Eva também fazia parte, desse rolo em que Adão foi responsabilizado por Deus de proteger, de guardar. O que estava fazendo Adão que não se deu conta que a esposa não estava ao lado dele? Que estava sendo Adão que permitiu que sua esposa se vá para além dele, dando início a um processo de rebeldia, a um propósito estabelecido por Deus? Então havia um erro doble que começou a gestar esse pecado. Satanás conversou com Eva, seduziu a Eva terminou comendo o fruto, você já conhece, alguns dizem que é manzana, mas a Bíblia não diz que fruto é. Comeu do fruto, pecou, mas Deus não vino a reclamar-lhe, ou a sentenciar, ou a questionar, ou a perguntar, ou a falar de por que isso havia acontecido a Eva. Deus foi falar primeiro com quem? Com quem Deus falou primeiro? Com Adão. Deus foi reclamar a Adão. Deus foi reivindicar a Adão. Aleluia. Mire, Gênesis 3:15. Quem pode ler? Gênesis 3:9, vamos ler. E depois de 15. Mas Jehová Deus llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Amém? Então Deus não chamou a Eva
Dios llamó al hombre, pero quien había pecado era Eva. Mas Dios ya había establecido que primero el cabeza y el responsable de haber cuidado, de cuidar aquel huerto, y también a su auxiliadora, la responsabilidad era de Adán, no era de Eva. Eva erró, Eva pecó, sí, Eva hacía lo que no debería haber hecho, sí, pero Adán también la permitió. Y cuando vino la consecuencia del error de la esposa, Dios requirió, habló, llamó a Adán, porque Adán era el responsable. Amén. Entonces las hermanas tienen una posición relativamente cómoda, en el sentido de que la responsabilidad espiritual sobre el matrimonio, sobre la familia, Dios colocó sobre el hombre. Entonces, por eso que Dios establece que la mujer o que la esposa tiene que cumplir ciertos requisitos, no de inferioridad, no porque es menor, no porque es más pecador, no. Es porque Dios estableció y colocó sobre el hombre la responsabilidad de cuidar el huerto. Y el huerto del hombre es su familia, su casa. Y cuidar, guardar de los enemigos externos o internos, como era la serpiente en aquel momento, como es el diablo, Satanás, los demonios en la actualidad también. Entonces, cada vez que hay una falla en la familia, hay una falla dentro del hogar, hay algún error que va a causar algún problema para esa familia, ¿quién tiene que responder delante de Dios? El hombre. Y es por eso que Dios requiere mucho más de las hermanas, la sujeción o la sumisión al esposo, porque él tiene que rendir cuenta delante de Dios. Él tiene que rendir cuenta delante de Dios. Amén. Continuamos. Como auxiliadoras, aquí ya leí. A pesar de eso, es incontable el número de mujeres que no consiguen estar dentro de esta misión. Se rebelan y buscan de todas las maneras se insubordinar, sea a través de la violencia, sea por el chantaje emocional o por la indiferencia. A estas hermanas, la advertencia bíblica se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. ¿Quién puede leer? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resiste acarrea condenación para sí mismo. Amén. La hermana explica que grandes tragedias en los hogares, podemos decir tragedias morales, en las familias, en los hogares, acontecen que terminan llevando a los hijos a se alejar de Dios. Es porque en el hogar ellos ven una madre que no respeta a su padre. Y ellos se cuestionan:
Foi hecho um levantamento com jovens, com pastores, de los motivos por que jóvenes, hijos de pastores, hijos de obreros, hijos de creyentes, que quando crescem um pouquinho e já têm uma certa liberdade de decisão, se alejam de Deus, se alejam da igreja. ¿Por quê? Porque eles veían que su madre não respeitava a su padre, não respeitava a su esposo, e também ao contrário. Então eles se perguntaram, a maior questão de su jóvenes era: será que minha mamá sabe para que sirva um marido? Será que meu papá sabe para que sirva uma esposa? E assim surgiu esse livro, essa revista. Para que sirva um marido? Também aquelas irmãs que aparentemente são submissas, pero não se posicionam como ajudadoras, tornando-se verdadeiros parásitos. São o tipo de la reina del hogar. Em todo ellas estão involucradas. El marido, como el siervo rey, faltou dinheiro, ele que se arregle. El desierto está lejos, está demasiado lejos. ¿Dónde está a competência, o compromisso de ele como cabeça do hogar? São perguntas. Se o carinho não foi suficiente, será que não é hora de uma encuesta para ver se o pueblo aún quer monarquia? Afinal, para que sirve um marido? Considera levianamente. Então também estão aquelas irmãs que ela se siente a reina do hogar. Então ela diz: não, ele está faltando plata, ele que se arregle, ele que vai trabalhar. O problema é dele, a responsabilidade é dele. Eu não tenho nada a ver. Ele é o homem, ele que vai trabalhar e trazer a comida para casa. Está muito lejos do deserto, assim dizia o povo de Israel. E começaram a questionar: será que não é melhor nós fazer um plebiscito, uma encuesta, uma votação? Será que não necessitamos um outro líder? Então, muitas irmãs, muitas creyentes que têm esse pensamento, sem dar-se conta, abrem a porta de seu hogar para Satanás. Satanás entra e começa a trabalhar em las emoções e a levar a la mujer, al hombre, a um descrédito por parte de sua esposa. E a esposa começa a murmurar do marido: é um vago, não serve para nada, não trabalha, não faz isso. Eu quero uma pojeira e não me compra. Não me ajuda, não me sirve. E o diabo começa a inflamar estes pensamentos de tal forma que, se isso não é interrompido, o que é o que vai suceder? Vai aparecer, assim no Brasil, um Ricardão. O Ricardão é o tipo daquele homem forte, lindo, carinhoso, que traz regalos. Então chega o Ricardão e diz: essa mulher necessita um marido que cuide dele. Essa mulher necessita um marido que lhe dê carinho, que lhe cuide, que lhe compre as coisas, que supra tudo o que ela quer, que haga todas as vontades. É uma reina. E aí esse Ricardão começa a se acercar, identifica esse problema e começa a acercar, tu marido não te cuida,
Tu marido não te compra porque não quer, tu marido não é, tu não tem plata, tu marido não sei o quê. Que lástima. Usted, una mujer que necesita un marido que le cuide, si tuviera una esposa como usted, sería feliz. Listo, era lo que el diablo necesitaba. Aí quando viene el problema, quando viene, está todo bien en la casa con el marido, de repente comienza un problema, una turbulencia, el diablo viene en la mente, ¿te acordabas de Ricardo? Ele está aí, todavia não casou. E assim vale para os dois lados, tanto como para o homem como para a mulher. Aleluia. Para que sirve o marido, irmãos? Capítulo 1. Vai falar. Capítulo 1. Diz na Bíblia, em Gênesis 2, que o homem foi dotado de livre albedrío, porque também estão aqueles que argumentam: eu hago o que eu quero, eu decido da minha vida. Isso é como pensa aquele que não tem a Deus. Aquele que não tem a Cristo, aquele que não serve a Deus, pensa dessa forma: a mim, homem, não me vai mandar, eu não tenho que me submeter a nada. Eu hago o que eu quero, eu vivo como eu quero, eu sou assim que se ajeite. Problema dele, problema de fulano, problema de Beltrano. Só que aquele que conhece a Cristo, que vive para Deus, que crê em Deus, que quer ter uma vida santificada, ele não deve pensar: eu me mando, eu hago o que eu quero. Não, eu hago o que Deus quer que eu haga. Eu vou fazer o que Deus determinou para mim que eu devo fazer. Algo que isso vai contra de minha vontade humana. Que a vontade humana, ela se contrapõe, se opõe à vontade de Deus. Amém? É impossível um homem ser completo, sentir-se realizado, se lhe for negado o direito de servir a seu Deus. Sua programação primária é essa, é inerente do homem. O homem foi criado por Deus para servir a Deus. Adão foi criado por Deus para servir a Deus. Então, quando o homem é impedido de servir a Deus, essa natureza que Deus colocou nele, de ser servidor de Deus, vai sofrer, porque Deus programou o ser humano para ser um servidor sujo. Então, quando uma mulher se opõe ao chamado ministerial de Deus para seu marido, ele não está contra seu marido, ele está contra o propósito de Deus, ele está contra o que Deus determinou e estabeleceu para o homem, está contra a vontade de Deus, não a vontade do homem. E eu creio que todos nós sabemos que não devemos ir contra a vontade de Deus, aunque a vontade de Deus seja contrária à nossa. Amém?
avançamos aqui porque está passando lá. Para orientar a sus elegidos en la edificación de esta estructura familiar, en un padrón de pureza y santidad, la ley de Moisés estableció varios principios. Allí encontramos instrucciones para los padres, para las madres, para los hijos, para los esposos, para los hermanos, para los recién casados y para los abuelos. En el Nuevo Testamento encontramos esas instrucciones colocadas de una forma profunda, más práctica, apuntando la importancia de un marido tanto para el cuerpo como para el alma y para el espíritu de la esposa, supliendo sus necesidades en todas estas áreas. 1 Corintios capítulo 7, por ejemplo, tenemos varias recomendaciones sobre el casamiento. Y en el versículo 4 y 5 está escrito, ¿quién va a leer? 1 Corintios capítulo 7, versículo, puede leer del 1 al 5. Capítulo 7, verso 1 en adelante. Sí, hasta el 5. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntaros en unión, para que no os tentéis a Satanás, causa de vuestra incontinencia. Amém? Entonces vemos aqui o apóstolo Pablo mostrando a providência divina para suprir as necessidades físicas, né, de matrimônio, de casal. Eu não vou dar aqui para as irmãs em detalhes, porque há solteiros aqui, mas foi feito um levantamento por la União Feminina em Brasil e também entre os obreiros. Foi feita uma encuesta perguntando para as irmãs casadas se estavam satisfeitas em todos os âmbitos da vida matrimonial, seja na necessidade física, moral, espiritual, financeira. Se estavam satisfeitas com seu esposo. E também foi perguntado para os obreiros se estavam satisfeitos com suas esposas em todas essas áreas da vida matrimonial. E 38% aproximadamente das irmãs dizem estar satisfeitas com seu esposo. Significa dizer que de cada 10 irmãs, 7 não estão satisfeitas com seu esposo, não estão contentas com seu esposo. Também, na mesma proporção, os irmãos não estão, de cada 10, 7 não estão conformes com sua esposa. E aí, a encuesta
desmenuça, ¿no? En áreas, la área física, de la higiene, del financiero, de la espiritual, enfim, todas as áreas do matrimônio. E entre algumas das questões, eu tenho que ter cuidado com as palavras aqui, porque é forte, né? Mas entre las questões, por exemplo, as irmãs diziam: quando ele era meu novio, ele sempre andava bem perfumado, bem afeitado, né? E sempre bem ajeitado. Depois que se casou comigo, parece mendigo, parece um mendigo. Se banha a cada 3 dias, não se cepilla os dentes, né? Me enganou. E algumas irmãs diziam que, mira, irmãs, algumas irmãs contestavam, foi perguntar o que é o que seria necessário para que esse nível de satisfação, de conformidade com o esposo aumente, para ter ser mais contente, mais satisfeito, mais, né, com seu marido. Algumas irmãs responderam: só se ele me diera, aunque seja um beijo por dia, eu já estava feliz. Um beijo. Outro dizia que ele me dijera uma palavra de carinho por dia, já aumentaria muito o meu nível de satisfação. Então, e isso foi feito com matrimônios recém-casados, ou com poucos anos de casados. Então, tudo isso vai acumulando, somando para que comece um processo de destruição desta família. Então, a Bíblia diz aqui, nós lemos, que Deus estabeleceu, deu providências para que tanto o esposo como a esposa puedan suprir as necessidades em todos os âmbitos do convívio matrimonial. Para quê? Para que Satanás não os tente. Para que Satanás não logre convencer dos dois a que esse propósito, esse projeto divino não era bem assim. Quantas pessoas que depois de casado dizem: não era, minha esposa não era essa minha esposa. Ou eu disse: não era essa minha esposa. Me casei porque pastor fulano disse que era de Deus. Me casei porque minha mamá le gostava, muchacho. Me casei porque era a única jovem da igreja. Mas tudo isso não passa de, né, os dardos de fogo do maligno para minar os pensamentos, inverdades para terminar destruindo aquele matrimônio. Agora, que há casamentos que foram hechos fora do propósito divino, mas depois de casado, Senhor, agora me dá graça para chamar essa cruz. É minha esposa, é minha esposa, e eu tenho que submeter-me à palavra de Deus, ao projeto, ao plano de Deus, para que a bendição de Deus venha sobre nossa casa, venha sobre nossa família. Necessidades morais. 1 Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 6. Quem vai ler?
1 Pedro capítulo 3, versículo 3 al 6. Vuestro atavío no sea externo de peinado ostentoso, de adorno, de oro o de vestido lujoso, sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Yo creo que Sara es un ejemplo de una mujer idónea. Usted ve que Dios llamó a Abraham y dijo para Abraham: sal de tu casa, de tu parentela, y vete a una tierra que yo te mostraré. Pero Dios no habla nada con Sara, Dios habla con Abraham. Él dice para ella: tú tienes que salir de tu casa, salir del medio de tu parentela y ir para una tierra que yo te voy a mostrar. Él sabía dónde tenía que ir. Y ellos estaban viviendo en un lugar donde la sociedad era bastante avanzada, para salir de allí y vivir en una vida nómada, viviendo en tiendas. En otras palabras, Abraham y Sara estaban viviendo en una ciudad hermosa, bastante trabajo, tenía mucha plata, muchas posesiones, muchos animales, una vida tranquila, lujos, este, aquello, que el otro. De repente el marido llega para Sara y dice así: vamos a irnos de acá. Mi amor, ¿para dónde? No sé. ¿Mas cómo? No sé. Vamos a levantar campamento, vamos a arreglar nuestras cosas y nos vamos. Dios habló conmigo que tenemos que ir. ¿Mas a dónde, amor? No sé. Mas tú estás loco, hombre. ¿Cómo así, hombre? Voy a dejar mi casa. Va a quedar lejos de la casa de mamá. No voy a poder ver más mi mamá, mi papá. Mas, hombre, ¿cómo vamos a salir así? ¿Dónde vamos a vivir? ¿De qué van a trabajar? ¿De qué vamos a comer? No sé. Dios mandó yo. Ahora, en ningún momento nosotros vemos Sara cuestionando a Abraham: oh Dios, ¿dónde tenemos que ir? ¿Por qué tengo que ir? ¿Cómo? ¿Por qué es? ¿Por qué tenemos que dejar todo? ¿Por qué tenemos que salir para el desierto? No. Ella se sometió a su esposo, que estaba queriendo obedecer a Dios. Y así salió, caminó por el desierto, pasó a vivir en tiendas, en medio de todo lo que un desierto implica. Después el mismo marido le entrega para otro hombre. Le entrega para otro hombre. Mas ella no se corrompió. Ella dijo: yo tengo un esposo. Yo tengo un esposo. Y Dios honró a Sara. Y Dios dice la palabra que Sara llamaba a Abraham de Señor. Y era sujeto. Era sujeta a Dios. Y Dios la honró. Aleluya. Necesidades espirituales. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. ¿Quién me está escuchando? Dice amén.
Quem está dormindo, diz amém. Não dijo amém porque está dormindo, não escutou. Efésios 5, 22 a 24. Quem vai ler? Las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, una pregunta. Dios quebra una jerarquía que Él mismo estableció. Dios puede ir contra su propia palabra. Decir que no sería fuerte, porque Dios es Dios, Él puede lo que Él quiere, mas Él no va a hacer eso. Él no hace eso. Entonces Dios estableció una jerarquía de autoridad. Y Dios siempre cuando quiere actuar, Dios se va a dirigir al hombre. Y eso no depende del nivel de espiritualidad entre los dos. El hombre puede ser menos espiritual que la esposa, pero si Dios quiere trabajar con esta familia, Dios va a orientar al hombre. Y a través de él, Dios va a proveer todo lo necesario para que su propósito sea concretizado. Ah, eu oro mais que meu marido. Glória a Deus, siga orando. Mas quando Deus tiver que estabelecer algo para o matrimônio, para a família, Deus sempre se vai dirigir à cabeça. Se você recebe uma revelação, se você recebe uma inspiração, digamos assim, acerca de algum assunto, Deus vai falar com tu marido. Deus vai falar com ele. E mientras Deus não hable com ele, nenhuma decisão deve ser tomada. Porque as diretrizes, la providencia o las orientaciones de Dios para que aquel propósito o proyecto se cumpla va a venir a través de cabeza, porque Dios no va a quebrar una jerarquía que Él mismo determinó. A Biblia también dice que la esposa debe estar sujeta a su marido por causa de la palabra. Y dice también para que la palabra no sea blasfemada. ¿Sabe por qué muchos matrimonios se destruyen? Por cuando la mujer quiere tomar el lugar del cabeza en las decisiones del hogar. Es todo lo que Satanás quiere. ¿Por qué? Porque é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Está blasfemando contra Deus, blasfemando a palavra. Então não é simplesmente, porque minha natureza, é meu caráter, eu sou assim, minha mamãe era pior que eu, meu papai era airado, era malo, era peleador, é meu sangue, eu sou assim. Por eso nosotros somos llamados a negar a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz todos los días, para poder llegar a la condición de discípulo de Jesús. Para ser seguidor de Cristo, yo tengo que negar mi naturaleza.
negar os pensamentos e me someter à palavra de Deus. Amém, irmãos? Se você, nesta manhã, ver esta ensinança como algo, pastor, eu laço nosotros já. Você vai perder uma oportunidade de ser bendecida. Aleluia. Você vai perder a oportunidade de sair de aqui com uma direção de Deus para transformar tu casa, tu família, tu hogar. Será que, apesar de los errores do marido, do esposo, que seguramente há, será que você não está falhando e não está descumprindo a determinação de Deus e não provendo todas as necessidades morais, espirituais, físicas necessárias que Deus estabeleceu para que o matrimônio se mantenha vivo, firme, na presença de Deus? Será que teu esposo tem a alegria de chegar em casa e poder dizer: vou tomar um mate com minha esposa? Ou ele chega já, ou ele está vindo do trabalho e diz assim: se dá, ia ser uma hora extra de trabalho para cá, porque melhor é estar cá levantando ladrilho e que chega em casa e vê aquela tiniebla de También está aquella hermana, aquí la revista habla, pero no nos va a dar tiempo, que la reina del hogar, ya hablamos, pero una de las características también de la reina del hogar es aquel que dice así: y amor, está lista la cena, las comidas. Mira, yo no tengo hambre, yo ya comí unas cositas. Si vos querés tener hambre, querés comer, cocinate. ¿Está cierto eso? ¿Está errado? Si usted no hace eso, usted está siendo una idónea. Está siendo una idónea o una demonia. No soy yo que estoy diciendo. La Biblia dice: vamos, que usted quiere leer conmigo, vamos a leer. Vamos a ver. Vamos a ver si. Silencio del lado masculino. Vamos a ver Tito 2. ¿Quién puede leer? Bueno, porque yo voy a mostrar, usted no quiere leer. Voy a leer yo entonces. Tito 2.
Las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Esta palabra calumniadora viene de la palabra griega diabolos, que para latín fue transformada en diablo. Entonces la mujer que calumnia, que não se submete a seu marido, que não é prudente, que não é cuidadosa, que não é sujeita a seu marido, ella enquadra-se dentro desta palavra grega diabolos, que significa enganador, caluniador. Então, irmão, quando a palavra de Deus nos estabelece algo, nada mais, nada menos é de que Deus está querendo guardar sua criação, proteger seu projeto da família original. Deus não se agrada quando uma família é destruída. Essa é a obra do diabo. Esta é a obra de Satanás. E muitos matrimônios cristianos aprendem a conviver juntos, pero já não se querem mais. A mulher já não dá mais do que é necessário para o homem já não supre a necessidade da mulher em todas as áreas. É uma calúnia cá, é uma mentira já, é uma grosseria cá, é uma falta de respeito acá, é isto acá, é aquele outro, mandando o homem cozinhar. Uma vez eu entrei na discussão entre comillas, porque no retiro de la unión femenina uma hermana que enseñaba dijo: usted no puede dejarse ser dominada por su marido. Si él quiere una camisa y la camisa está arrugada, si él no tiene nada para hacer, dígale que él plancha. E aí eu me manifestei. Como vai ensinar a las hermanas a serem submissas, a não sujetar-se ao esposo, a não atender a seu esposo, a não ajudar a seu esposo, a não auxiliar a seu esposo? Então, o esposo tem que chegar em casa e tem que encontrar uma irmã já toda despeinada, parece Chuck de la película, a casa toda desordenada, uma pila que parece um castillo de prato na mesada para lavar, a roupa dele para poder estar sucia, não lavou. Será que está sendo idônea? Eu digo para você mesmo se contestar. Quando tengamos reunião de obreiro, adjunto de obreiro, isso é o que eu estou falando para vocês como uma esposa, também vai para ele como esposa, mas hoje é para vocês. Glória a Deus. Então, o esposo tem que chegar, a roupa tem que estar limpa, a roupa tem que estar planchada, a casa tem que estar ordenadita, ele chega cansado, vai tomar um banho.